Todos os processos de parar de fumar bem-sucedidos têm início num teste simples e rápido que determina o quanto você é dependente do cigarro. Se você quer parar de fumar da forma certa, precisa responder essas 6 perguntas antes de começar a sua jornada. Então, já pega papel e caneta, porque no vídeo de hoje a gente vai fazer esse teste juntos para entender qual a sua dificuldade para parar de fumar e quais os recursos vão ser necessários. Bem-vindo ao canal Vida Sem Cigarro, o seu ambiente de informação, acolhimento e motivação na jornada de parar de fumar. Eu sou Ana Lúcia Girardi, médica pneumologista há 24 anos, ajudando fumantes a alcançar a saúde e a liberdade, parando de fumar sem perder o prazer pela vida. Você fuma e já tentou parar? Você até para, mas depois de algum tempo acaba voltando? Você se sente sozinho, inseguro e acha que nunca vai conseguir? Então, o canal Vida Sem Cigarro é para você. Não é segredo para ninguém que a grande vilã do cigarro é a nicotina, porque é ela a substância psicoativa que causa a dependência química. Ou seja, é a nicotina que te mantém fumando, que te mantém exposto ou exposta às outras 7.000 substâncias tóxicas presentes no cigarro. Dessa forma, é de extrema importância que a gente entenda qual é o grau de dependência à nicotina, ou seja, o quanto o fumante se mantém preso ao cigarro através da dependência da nicotina. E como a gente entende isso? Identificando o grau de dependência à nicotina. Mas de que forma a gente faz isso? Através de um teste mundialmente conhecido e usado em serviços de saúde que trabalham com cessação tabágica, que trabalham com tratamento para parar de fumar, que é o teste de Fagerström, que é um teste com 6 perguntas para justamente avaliar de forma objetiva o grau de dependência à nicotina. E agora, papel e caneta na mão, vamos responder o teste juntos. São 6 perguntas de múltipla escolha, certo? Aqui é importante que você seja o mais sincero possível, porque essa é uma ferramenta que vai te ajudar a entender qual é o seu grau de dependência à nicotina. Então, é preciso que as respostas sejam respondidas com muita sinceridade. Combinado? Pergunta número 1. Quanto tempo depois que você acorda você fuma o seu primeiro cigarro? Até 5 minutos, de 6 a 30 minutos, de 31 a 60 minutos ou depois de 60 minutos, depois de 1 hora que você acorda. Se você respondeu até 5 minutos, a sua pontuação é 3, de 6 a 30 minutos, sua pontuação é 2, de 31 a 60 minutos, sua pontuação é 1, e se foi mais de 60 minutos, a sua pontuação é 0. Escolhe a alternativa, coloca aí pergunta 1 e do lado a sua pontuação. Segunda pergunta: você acha difícil ficar sem fumar em locais onde fumar é proibido, como igrejas, cinemas, shopping, ônibus, enfim, locais onde não se pode fumar? Se a sua resposta for sim, anota aí. Pergunta 2, 1 ponto. Se a resposta for não, coloca 0. Terceira pergunta: qual o cigarro do dia traz mais satisfação? Ou qual é aquele cigarro que você tem mais dificuldade em deixar de fumar? Qual é o cigarro mais difícil de ficar sem fumar? É o primeiro do dia ou são os outros ao longo do dia em outros horários? Se for o primeiro do dia, coloca aí, pergunta 3, 1 ponto. Se for outros ao longo do dia, coloca 0. Pergunta número 4. Quantos cigarros você fuma por dia, objetivamente? Escolhe aí o número de cigarros que você fuma. Tenta ser o mais preciso possível. Se for até
10 cigarros ou menos, anota aí, pergunta 4, pontuação 0. De 11 a 20 cigarros, pontuação 1. De 21 a 30 cigarros, pontuação 2. Mas se você fuma mais de 30 cigarros, pontuação é 3. Pergunta 4, escreve aí a sua pontuação do lado. Quinta pergunta: você fuma mais frequentemente pela manhã ou ao longo do dia? Se você fuma mais pela manhã, consome mais cigarros no período da manhã, sua pontuação é 1 para a quinta pergunta. Se é ao longo do dia, sua pontuação é 0. Coloca aí, pergunta 5, pontuação. E agora a gente vai para a sexta e última pergunta. Você fuma mesmo estando doente, mesmo tendo que passar a maior parte do tempo acamado? Se a resposta é sim, você marca 1 ponto. Se a resposta é não, 0 pontos. Põe aí, pergunta 6, sua pontuação do lado. Depois de terminar o teste, você vai somar todos os pontos das perguntas de 1 a 6 e vai chegar num número final. Esse número é o seu grau de dependência à nicotina, segundo o teste de Fagerström. Qual é a interpretação? Se o seu número está entre 0 e 2, a sua dependência é muito baixa. Se está entre 3 e 4, é uma dependência à nicotina baixa. Se o número é 5, essa dependência é uma dependência média. De 6 a 7 é uma dependência elevada. E de 8 a 10, a sua dependência à nicotina é muito elevada. Aqui é preciso explicar que o teste de Fagerström considera 2 fatores. Primeiro fator, o fator de urgência em recuperar os níveis de nicotina no organismo depois de um período de abstinência noturna, que é o período que você dorme. E segundo, é o fator que se refere ao padrão de consumo de cigarros, ou seja, a quantidade de cigarros consumidos. O que é importante entender aqui? A nicotina, ela se acumula no organismo e persiste, permanece com níveis no sangue de 6 a 8 horas. Então, entenda que se você fuma até antes de dormir, o seu organismo ele vai permanecer com uma concentração média de nicotina em torno de 6 a 8 horas, que é um período de sono normal. Mas essa quantidade de nicotina, ela vai caindo, né? O nível sérico, o nível de nicotina no sangue vai diminuindo conforme a noite vai avançando até o período da manhã seguinte. Então, o que a gente entende? Na pergunta 1, quando ele pergunta quanto tempo depois de acordar você fuma o seu primeiro cigarro, ele está querendo perguntar o seguinte: qual é a sua urgência para restabelecer os níveis séricos de nicotina depois de ter passado a noite inteira sem fumar? A pergunta 1 quer entender qual é essa urgência, essa necessidade. E enquanto menos tempo você fuma, significa que maior é o seu grau de dependência à nicotina, ou seja, maior é a dificuldade de ficar sem a nicotina no organismo. Na pergunta número 2, ele quer avaliar o quanto você consegue se manter em um longo período sem fumar, sem que isso cause um desconforto. Que desconforto é esse? São os sintomas de abstinência, que são aqueles sintomas desagradáveis da falta de nicotina no organismo. Então, o objetivo da pergunta número 2 é esse. A pergunta número 3 também está relacionada com a restauração dos níveis de nicotina na parte da manhã, assim que você acorda depois desse período de abstinência noturna, mas também está relacionada com a questão comportamental, é um indicador comportamental, pelo fato de você fumar mais pela manhã do que ao longo do dia. A pergunta número 4 tem uma relação direta com o consumo de nicotina, ou seja,
quanto mais cigarros você fuma, significa que maior é a quantidade de nicotina que você precisa para ter a mesma sensação de bem-estar, as sensações boas que o cigarro proporciona e também para não estar sujeito aos sintomas de abstinência. Ou seja, quanto maior o número de cigarros fumados, maior o grau de dependência. A pergunta número 5 tem o mesmo objetivo da pergunta número 1, que é entender em quanto tempo você fuma o seu primeiro cigarro para restabelecer os níveis de nicotina no sangue, a fim de minimizar os sintomas de abstinência. Ou seja, qual é a sua urgência assim que você acorda, tendo passado por um período de abstinência noturna, qual a sua urgência para fumar e restabelecer os níveis de nicotina no sangue para evitar aquela sensação de desconforto. E a pergunta número 6, que também tem o mesmo objetivo da pergunta número 2, que é entender se você consegue passar por períodos longos em que você não pode fumar sem que isso traga aquele desconforto dos sintomas de abstinência da nicotina. E aqui é importante mencionar, e vocês já podem ter observado isso respondendo o teste, que as perguntas 1 e 4 são as perguntas que mais pontuam, que mais trazem números para nossa continha final. E dessa forma a gente consegue perceber que são perguntas que mensuram objetivamente a quantidade de nicotina ingerida, né? Que é proporcional. Quanto maior o número de cigarros, maior a nicotina ingerida, maior é o grau de dependência. Quanto menor o tempo para fumar o primeiro cigarro, maior a necessidade de restabelecer a nicotina no circulante no sangue, maior é o grau de dependência. São perguntas que contribuem com uma pontuação maior. E importante também mencionar que acima de uma pontuação 6, que é considerada um grau de dependência elevado, uma dependência elevada à nicotina, provavelmente o fumante precise de um suporte para parar de fumar, seja um suporte cognitivo-comportamental, um acompanhamento, um aconselhamento, seja um suporte medicamentoso. Por quê? Porque provavelmente os sintomas de abstinência vão ser importantes e vão ser determinantes nessa jornada de parar de fumar. Então, bem provavelmente, o fumante que tem um grau de dependência de 6 para cima, ele apresente uma grande dificuldade de parar de fumar e ele precisa de um suporte tanto medicamentoso quanto um acompanhamento, uma orientação. Muito bem. E qual é o protocolo que os serviços de saúde que trabalham com tratamento para parar de fumar, tratamento de cessação tabágica, qual o protocolo que esses serviços seguem? Qual a indicação para terapia de reposição de nicotina? Situação 1. Quando o fumante tentou parar somente com aconselhamento, com abordagem cognitivo-comportamental e não teve sucesso. Uma tentativa frustrada já indica a terapia de reposição de nicotina. Segunda situação, quando o fumante consome um número maior ou igual a 20 cigarros por dia. Terceiro, quando o fumante consome até 10 cigarros por dia, mas o primeiro cigarro que ele fuma até 30 minutos depois de acordar. E quarta situação, quando o grau de dependência é maior ou igual a 5. Essas 4 situações têm indicação de tratamento com terapia de reposição de nicotina, que aqui a gente entende por adesivos, pastilhas e gomas de nicotina, quando o objetivo é repor a nicotina no organismo para quê? Para minimizar ou até evitar os sintomas de abstinência pela falta da nicotina que antes vinha do cigarro.
Eu tenho visto muitas pessoas seguindo na jornada de parar de fumar sozinhas. E eu acho isso muito louvável, porque parte do princípio que a pessoa está motivada, ela quer realmente parar de fumar. E isso eu sempre falo para os pacientes: ninguém vai poder parar de fumar por você. E eu acho muito louvável você caminhar nessa jornada, nessa tentativa com a motivação de parar de fumar. Mas é essencial, é fundamental entender qual é o seu grau de dependência para a gente disponibilizar os recursos que vão ser necessários para você parar de fumar. Se você tem um grau de dependência muito elevado, dificilmente você vai conseguir parar sozinho. Dificilmente você vai se manter abstinente do cigarro, abstinente da nicotina. Responder esse questionário, encontrar esse grau de dependência, é muitas vezes responder a algumas questões que talvez você nem tenha percebido, que você nem tenha se atentado a esses detalhes, fumar mais pela manhã, o número de cigarros. Muitas pessoas chegam no consultório sem mesmo saber quantos cigarros fumam, elas não conseguem perceber e quantificar, ou até mesmo elas negam isso, que é uma forma de negar que elas estão fazendo realmente mal para a saúde delas. Então, eu peço para vocês que se atentem para isso. Se o grau de dependência de vocês é muito elevado, busquem ajuda para parar de fumar. Não tentem parar sozinhos, porque muitas vezes a frustração de iniciar um processo e depois acabar recaindo é muito grande e faz com que você deixe de tentar, você deixe de se manter motivado. A mensagem final que eu quero trazer para esse vídeo é que se você tentou parar outras vezes e não conseguiu, busque ajuda, principalmente se o seu grau de dependência é elevado. Se isso significa que você vai precisar de recursos adicionais, de terapia de reposição de nicotina, de um acompanhamento, de um segmento mais próximo, para vencer o cigarro, para permanecer na jornada de parar de fumar, para seguir sem o cigarro e não só parar de fumar, mas se manter sem fumar, que é o mais difícil. Eu vejo muitas pessoas parando e voltando e muitas vezes sem entender esse ponto inicial que é importantíssimo, o quanto você é dependente do cigarro. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia o teste de Fagerström ou teste de grau de dependência à nicotina, se você achou útil, se você achou que te ajudou. Comenta aqui qual é o teu grau de dependência e qual foi a pergunta que mais te impactou, qual o insight que você ainda não tinha tido, qual foi a percepção que você teve acerca do seu consumo de cigarros, enfim, o que você achou mais interessante nesse teste. E se você conhece alguém que também está enfrentando a jornada de parar de fumar, já encaminha esse vídeo, de repente pode ser o ponto de partida para que essa pessoa, entendendo o seu grau de dependência, também busque recursos e busque aí uma ajuda também para parar de fumar. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua curtida, isso ajuda o canal a chegar a mais pessoas. Já se inscreve no canal para receber mais conteúdos e ativa as notificações para ser notificado sempre que surgir algum conteúdo novo. Te espero no próximo vídeo.